tema da ministração nessa noite é: não basta parecer. Olha para o seu irmão, um cara de profeta, e fala: não basta parecer. Nós vamos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, eu vou ler só o versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 13. Que diz assim, ó: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Vamos ler de novo? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas. Eu não sei se você já criou alguma expectativa. Por exemplo, quem aqui já comeu um duplo cheddar do McDonald's? Todo mundo, né? Você olha aquela foto maravilhosa, parece que o lanche é desse tamanho. É ou não é? Aí você olha, agora eles têm um efeito no telão que sai até fumaça. Fala, meu Deus, aquilo que os olhos brilham. Você olha e fala: vai saciar muito a minha fome. Eu quero um combo desse. Aí você vai e aguarda. E a hora que chega, vem numa caixa desse tamanho. Aí você abre. Aí você vai falar assim: não é possível que é desse tamanho o duplo cheddar. E você tem aquela expectativa frustrante de algo que você viu, de algo que era grandioso, de algo que você olhou e falou: uau, isso aqui vai matar a minha fome, é maravilhoso. Mas quando chega, ele é pequeno, ele é compacto, e a gente tem que pedir o segundo, né? Agora não, porque agora eu estou mais magra, e minha esposa está pegando no meu pé, e está tudo certo. Mas o fato é que, quando nós olhamos para esse texto de Marcos, capítulo 11, esse texto vai acontecer num momento decisivo do ministério de Jesus. Jesus já entrou em Jerusalém, e ele está vivendo ali os dias que antecedem a cruz. E quando nós olhamos para esse cenário, a figueira, ela não só aparece no caminho como uma árvore. A figueira, ela torna um sinal profético. Ela torna um sinal profético. Por quê? Porque dentro da Escritura, ao longo das Escrituras, nós vemos que a figura dessa planta, ela traz a figura do povo de Deus. Ela traz a figura, em especial, de Israel, a figueira. Então, quando Jesus ele vai se aproximar dessa figueira, ele não apenas está tratando de uma árvore estéril. Não. Aqui também há uma mensagem espiritual dentro desse texto.
E o texto vai dizer que Jesus viu de longe, pastor. Jesus viu de longe. E de longe, aquela figueira parecia promissora. As folhas criavam uma expectativa. As folhas anunciavam possibilidades. As folhas projetavam uma mensagem. A árvore, ela tinha aparência de resposta. Mas aí o que acontece? Quando Jesus ele se aproxima dela, a realidade não corresponde ao que a aparência prometia. E é esse ponto que é o ponto central dessa palavra. É por onde nós vamos caminhar. É sobre ela que nós vamos caminhar. Não basta parecer. Vou usar uma linguagem bem popular agora. Não basta ter sabor fruta. Né? Sabor fruta. Não basta parecer. Não basta ter sabor fruta. Porque há coisas que se impressionam à distância, mas não se sustentam na proximidade. Vou repetir. Há coisas que impressionam à distância, mas não se sustentam na proximidade. Há sinais externos que até convencem pessoas, mas não sustentam a visita de Jesus. Isso fala muito com o nosso tempo, com a realidade, com o tempo que nós estamos vivendo, com os nossos dias. Porque nós vivemos emitindo mensagens a todo tempo. Nós vivemos emitindo sinais e mensagens a todo tempo. A postura, a nossa postura emite uma mensagem. A linguagem espiritual emite uma mensagem. As redes sociais, e elas estão aí, emitem uma mensagem. A gente mostra estar feliz. A gente se mostra estar preparado. A gente se mostra uma pessoa de fé. A gente se mostra uma pessoa que tem um devocional com Cristo, com Jesus. A gente se mostra estar em paz. Mas o céu não se move pelo que projetamos. O céu responde ao que Jesus encontra quando Ele se aproxima de nós. Quando Ele chega perto. A parte mais difícil é sustentar de perto o que se anuncia de longe. E para isso eu separei 3 pontos para a gente pensar aqui nessa noite. Vocês estão olhando para mim com uma cara desse tamanho, com os olhos desse tamanho, eu estou até assustado com vocês. Calma. Eu disse que essa mensagem ia mexer com você como mexeu comigo. Primeiro ponto que eu quero que você, se você puder anotar, anote. É que a aparência cria uma expectativa que só a proximidade pode revelar.
O texto vai dizer que Jesus viu a figueira de longe. Ele viu a figueira de longe. E de longe parecia ter respostas. As folhas projetavam uma mensagem. A aparência da árvore criava uma leitura. Há vida aqui. Há fruto aqui. Há resposta aqui. Por quê? Porque no ciclo da figueira, ela nasce, ela cresce, ela dá o fruto, depois ela dá a folhagem. A folhagem vem depois do fruto. É por isso que Jesus olha e ele se encanta com aquela folhagem bonita e ele se aproxima procurando o fruto. O problema da figueira não era a falta de folhas, não. Tinha muitas folhas. O problema era a contradição entre o que ela anunciava e o que realmente ela carregava. A grande verdade é que a distância, ela favorece a aparência. Mas a proximidade sempre vai revelar a essência. Sempre vai revelar a essência. Eu não sei se você já se decepcionou com alguém. Você olhar e falar, uau, que top, que cara incrível, que empresa maravilhosa, que patrão com os funcionários. Até você ir trabalhar com ele. E aí você olha e fala, meu Deus. Não era nada daquilo que aparentava ser. Era um carrasco. Era um estúpido. Por quantas vezes nós nos decepcionamos com algumas coisas que vemos, achamos, e aí, quando se aproximamos, olhamos e falamos, não era bem assim que eu imaginei. E a gente tem N's e N's e N's motivos. Que a gente olha hoje a gente é bombardeado por imagens no Instagram de pessoas que são tops das galáxias, né? Pregam, que fazem, que são, que não são, e tá. E quando você se aproxima, você olha e vê que não tem essência nenhuma. Certa vez um jovem chegou em mim e falou assim, pastor, eu vou visitar tal lugar, não era aqui, foi visitar uma igreja em um outro lugar, não, está muito legal aquele movimento, eu quero ir lá, eu falei, cara, vai, legal, tranquilo, não tem problema com isso, tem muitas igrejas boas, aqui e fora de Ribeirão. E ele foi para aquele lugar, e eu me lembro que, depois de uma semana nós nos encontramos, e aí eu falei, e aí cara, como é que foi? Ele falou, cara, sabe que eu me decepcionei? Quando eu cheguei lá, eu vi que era tudo maquiado, não tinha essência, não tinha verdade. Eu não sentia a graça e o poder de Deus, a presença de Deus. Gente, um dos dias mais tristes da minha vida foi quando eu fui participar de uma gravação de um CD. Eu fui participar, fui convidado, vamos lá, vai ser legal, vai ser a gravação do CD, DVD, tudo junto, vai ser top, vamos lá. E eu fui, animado, uau, vamos lá. E aí, eles fazendo a gravação daquele DVD, do CD, e estava muito legal, até que o produtor sobe, para tudo, fala, olha, eu não estou conseguindo pegar os takes que eu preciso pegar. Eu preciso que vocês façam cara de adoração. Eu preciso que vocês chorem. Eu preciso que vocês gritem. Eu preciso que vocês se levantem a mão.
Eu olhei aquilo, gente, aquela hora meu coração fez assim, eu me entristeci com aquilo demais. Eu falei, Deus, se for para ser assim, eu não quero. Se for para ser desse jeito, eu não quero. Eu não quero enganar as pessoas. Eu não quero ser alguém que aparenta ter Deus e não tem. Eu não quero ser alguém que manipula a presença de Deus, como se achasse que pudesse. Saí triste. Cheguei com uma expectativa gigante, mas aquilo trouxe um peso de dor no meu coração. E isso é a realidade de muitos lugares, de muitas pessoas. De longe as folhas bastam, mas de perto é o fruto que vai sustentar. A figueira nos ensina que nem tudo que parece pronto está pronto. Nem tudo que parece pronto está pronto. Nem tudo que parece saudável está saudável. Nem tudo que parece frutífero é frutífero. Tem gente que parece feliz na vitrine, muito feliz na vitrine, mas está quebrado no secreto. Tem gente que parece espiritual no culto, mas está vazio na rotina. Tem gente que parece maduro no discurso, mas é imaturo nas reações. Tem gente que sustenta uma imagem pública que a vida privada não consegue confirmar. E Jesus está vendo de longe, mas Ele vai se aproximar. O problema não é ter aparência, o problema é quando a aparência promete o que a essência não entrega. O texto ele não mostra apenas uma árvore que parecia ter algo, mas mostra também um Jesus que se aproxima com fome. Jesus tem fome de fruto. O segundo ponto para você anotar é que a fome de Jesus expõe o que realmente existe em nós. A fome de Jesus expõe o que realmente existe em nós. Jesus não se aproximou até a figueira por acaso, gente. Não. O texto vai dizer que Jesus estava com fome. Por isso Ele se aproxima. Isso vai mostrar o quê? Que a aproximação de Jesus não era só a curiosidade de ver se tinha fruto ou não. Não. Era uma expectativa. De quê? Porque ele procurava um fruto. Porque ele estava com fome. Então ele vai se aproximar. Isso é muito forte porque a figueira, nesse contexto, como eu disse, ela vai apontar para Israel. Ela vai apontar para o povo de Deus. Ela vai apontar para nós. Ela vai apontar para mim e para você. Para nós. Ou seja,
Jesus não estava batendo na porta do Egito. Não. Jesus não estava batendo na porta da Síria. Não. Não estava cobrando o fruto de um povo estranho. Não. Ele estava se aproximando daquilo que representava o seu povo. Ele estava se aproximando de mim e de você. Ele estava se aproximando de nós, daquele que Ele amou, daquele que Ele investiu, daquele que recebeu cuidado, promessa, direção, visitação. Feche seus olhos. Jesus está aqui nesse lugar. Você sempre foi alvo do amor dele. Você sabe de onde você saiu. Você sabe de onde ele te tirou. Você sabe de onde ele te arrancou. Você sabe dos livramentos que ele... Você sabe. Você sabe da porta que ele abriu quando tudo estava perdido e você não estava desesperado. Você sabe. Você sabe quem era você, e depois que você se encontrou com ele, quem você passou a ser. Ele investiu em você. Ele cuidou de você. Ele abraçou você quando ninguém olhava para você. Ele te aconselhou, ele te guardou, ele cuidou, ele investiu, ele te tocou, ele te curou. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Então a fome de Jesus, ela vai revelar uma verdade desconfortável, mas muito necessária. Muito necessária. Jesus tem o direito de pedir o fruto de onde ele investiu. Jesus tem o direito de pedir o fruto de onde ele investiu. Ele investiu em mim. Ele investiu em você. E nós olhamos para algumas situações e a gente olha e fala: meu Deus, quantas vezes nós não correspondemos ao pedido de Jesus? Ao pedido de Jesus. Nós celebramos o Deus que cura, que abre portas, que protege, que responde orações, que sustenta,
que derramam favor, nós celebramos, nós amamos. Eu gosto de cultos que Deus derrama, faz, mas nós temos dificuldades de lidar bem com o Deus que se aproxima esperando algo de mim, esperando um fruto. Só que quem é alvo do cuidado de Deus, quem é alvo desse amor, não pode achar estranho quando Deus procura evidências desse cuidado. Ele investiu em nós. A gente se envolve muito num Deus só que dá. E Ele é bom, Ele é Pai, Ele entrega, Ele dá. Mas Ele também é um Deus que pede. É um Deus também que procura frutos. É um Deus também que pede algo. Por quê? Porque Ele investiu em você. Porque Ele investiu em mim. Essa palavra veio muito depois daquela palavra Dri. Mexeu muito no meu coração e eu comecei a trazer algumas coisas. E Deus mexeu muito no meu coração. Quem foi plantado, regado, perseverado por Deus, precisa entender que a visita de Deus não vem só para consolar. Às vezes ela vem para inspecionar. Para ver se é real aquilo que eu estou me demonstrando. Se tem fruto, pastor Neto. A fome de Jesus, ela vai expor se realmente existem em nós os frutos que nós aparentamos com as nossas folhagens. Se Deus investiu tanto na sua casa, na sua família, Ele tem o direito de procurar fruto dentro dela. Se Deus te deu direção, palavras, oportunidades, Ele tem o direito de esperar uma resposta. Se Deus te preservou até aqui, não é apenas para você existir, não, mas é para você frutificar, é para você dar fruto. Não basta ser alvo da bondade de Deus, é preciso você corresponder à bondade de Deus. Não basta só ser alvo da bondade dEle, eu preciso corresponder a essa bondade que me foi dada. A fome de Jesus não expõe o quanto falamos dEle, expõe o quanto de fato carregamos dEle. Terceiro e último para a gente finalizar. O fruto autentica a vida que afirmamos ter. O fruto vai dar autenticidade à vida que afirmamos ter. Qual é o seu fruto? Tem gente que fala demais, né? Tem gente que fala demais. Eu não acho que isso aqui... Sabe aquele tipo de gente
que ele não se dispõe a fazer nada, mas ele fica na arquibancada apontando o dedo para você fazer. Ó, isso aqui você tem que fazer lá, faz isso aqui, faz lá, fica só apontando, parece que é o cara, parece que é o Ancelotti, o top, mas não se movimenta, não faz nada, mas aponta. E para essas pessoas eu costumo perguntar assim: cadê os seus frutos? Quais são os seus frutos? Cadê o seu fruto? Onde estão os seus frutos? Cadê? Quais são os seus frutos? E essa aqui é uma das partes mais intrigantes desse texto. Estava comentando até com meu pai essa manhã. Por quê? Jesus, ele multiplicou o pão para saciar a fome de multidão. É ou não é? Por 2 vezes. A multidão estava com fome no deserto. Jesus, tendo compaixão da multidão, com fome, o que ele vai fazer? Não, peraí, não. Vamos saciar a fome desse povo aqui. Vamos fazer um milagre aqui e vamos saciar a fome deles. Eles estão com fome. Vamos fazer alguma coisa. Eu não vou deixar eles com fome. Jesus fez isso. Mas não fez o milagre para saciar a sua própria fome. Não fez o milagre para saciar a sua própria fome. E aqui é uma chave poderosa. Por quê? Porque Jesus não vai fabricar artificialmente aquilo que deveria ser produzido espontaneamente pela árvore. Vou repetir. Jesus não vai fabricar artificialmente aquilo que deveria ser produção espontânea da árvore. Se o fruto não for espontâneo, se o fruto não for se ele não for espontâneo, então perde o sentido. Se o fruto não é espontâneo, então ele perde o sentido. Se não é voluntariamente, perde o sentido do fruto. O fruto é a evidência visível da natureza invisível. Filosofou, hein, pastor? Muito. O fruto é a evidência visível da natureza invisível. O fruto vai mostrar se a árvore é ou se ela só parece ser, ou se ela tem só sabor fruta. Por isso Jesus não vai criar um fruto momentâneo naquela figueira. Por isso que ele não vai fazer um milagre ali para o fruto aparecer e aí ele pega e mata a fome. Não faz sentido. Não faz sentido. Um fruto fabricado ali resolveria a cena? Resolveria. Jesus vai lá, pastor Adri, olha para aquela figueira bonita. Nossa, não tem fruta. Não, estou com fome. Parece um fruto aqui. Ia acontecer ou não ia acontecer? Ia acontecer, ele é Deus. Mas faz sentido? Eu gosto de pensar quando eu leio a Bíblia e começo a fazer pergunta. Faz sentido? Não faz sentido. Ele resolveria a cena, mas não autenticaria a essência.
não podia dar autenticidade ao fruto. Era um fruto mentiroso, enganoso. E é exatamente aqui que a mensagem vai nos confrontar. É exatamente aqui que vai pegar algo em mim e você. Deus não está à procura de performances espirituais. Você performar bem espiritualmente. Deus te vê de longe, mas Deus também te vê de perto. Deus também se aproxima. Ele conhece quem é você aqui na igreja, mas Ele conhece quem é você lá fora da igreja. Ele sabe quem você é, e quando Ele encontra, Ele chega perto, Ele vai encontrar o fruto. Deus procura fruto real, gente. Deus procura fruto de verdade. Fruto da raiz, fruto da natureza, fruto da vida. Não basta ter o discurso certo, não basta ter o ambiente certo, não basta ter a linguagem certa, não basta ter a aparência de vida. O fruto é o que autentica a vida que afirmamos ter. É só o fruto que vai autenticar. Aqui, todo mundo é top. Aqui, todo mundo é hard. Nossa, somos top com Deus. Mas é a partir daqui que o jogo começa. É a hora que você sai, entra no seu carro e ali começa a realidade de quem é você de verdade. Quais são os seus frutos? O que é verdadeiro em Deus aparece naturalmente, porque nasce da raiz e não da encenação. O fruto ele não enfeita a árvore, o fruto revela a árvore. Ele vai revelar a essência da árvore. João, o Evangelho de João, capítulo 15. E o versículo 8 vai dizer assim, olha: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha só a profundidade que há nesse versículo. Nisto é glorificado o meu Pai, ou seja, Deus. Quando você dá fruto, você está glorificando ao Pai. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Gente, presta atenção em algo. Quando nós olhamos para Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o início, a Bíblia vai dizer que Adão pecou. Quem pecou? Adão. E por conta do pecado, ele sentiu vergonha. Ele olhou para ele e ele se viu a nudez. E ele sentiu vergonha. E aí, por conta dele olhar a sua nudez e sentir vergonha, o texto vai dizer que ele preparou um avental de folhas. Adão, ele vai preparar um avental de folhas, porque ele comeu daquilo que não podia comer.
Vou ler para você. Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Só para você pegar esse raciocínio comigo. Eu já estou terminando. Aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira. Responde comigo, figueira. Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. De que árvore ele produziu o seu avental? Figueira. Figueira. Exatamente daquilo que nós estamos falando aqui. Agora, olha que forte isso. Jesus viu de longe uma figueira cheia de folhas. Ele viu de longe uma figueira cheia de folhas. Mas quando chegou perto, só tinha folhas. Não tinha fruto. Só tinha folhas. Adão, quando veste, coloca aquela vestimenta de folhas de figueira, foi porque ele havia caído ali atrás. Foi porque ele havia pecado. Ele coloca aquela roupa de figueira. E aí, quando Jesus se aproxima e só tem folhas, era como se aquela figueira estivesse vestida com o mesmo avental do homem caído lá atrás. Do homem perdido. Porque quando uma árvore só dá folhas, quando uma pessoa só dá folhas, só dá impressões, só dá notícias, só dá imagem, ela está dizendo sem perceber: eu ainda estou vestido da roupagem do homem caído. Os frutos. Por isso Jesus se irrita com a figueira. Porque ele não procura folhas. Jesus procura fruto. A árvore que não dá fruto testemunha da queda. Mas a árvore que dá fruto, que é frutífera, testemunha da restauração. A árvore que não dá fruto, ela testemunha da queda. Ela testemunha do velho homem, de Adão. Mas a árvore que frutifica, testemunha da restauração. Você é uma árvore frutífera. Você é alguém que Deus colocou expectativa sobre a sua vida. Você é alguém que Deus tocou, que Deus restaurou, que Deus tirou de um lamaçal de lama, te colocou no reino de luz. Você é uma pessoa que Deus amou, que Deus cuidou, que Deus guardou, e por isso você vai frutificar muito, e por isso você vai dar frutos que engrandecerão o nome do seu Criador. Você é testemunha de restauração. O fruto é a evidência de que Deus tocou a raiz. O fruto é o testemunho de que a velha vida foi deixada para trás. O fruto é a prova de que não existe só imagem, mas existe transformação.
Se coloque em pé. Eu não tenho o direito de não dar fruto. Eu não tenho o direito de não frutificar. Porque Ele investiu em mim. Porque Ele investiu em você. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que Deus está te pedindo algo, ó, há muito tempo. E você se acha no direito de olhar para algumas coisas e você colocar as mãos e falar, não vou fazer. Eu não vou entregar. Eu não quero. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito. Você não tem. A gente diz não para muitas coisas na casa de Deus. A gente diz não para servir. Não vou servir. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Porque nunca dá. Porque eu nunca posso. Porque minha vida é muito corrida. Sabe, esse dia eu achei algo tão interessante, tão lindo. Estava conversando com um empresário e ele tem mais de 40 funcionários, ele é muito forte. E ele chegou em mim e falou, pastor, eu preciso falar com você. E aí ele pegou e falou assim, pastor, a minha vida é uma loucura. Eu falei, eu imagino. Porque cuidar de uma empresa com 40 funcionários não é fácil. Mas ele falou assim, mas eu preciso. Ele falou desse jeito. Eu preciso servir em algum lugar na igreja. Eu preciso servir, eu preciso ajudar, eu preciso fazer, eu preciso. Eu preciso corresponder àquilo que o Senhor tem feito por mim. Eu vou dar um tempo, eu vou dar um jeito, eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero servir, eu quero estar lá, eu quero me envolver, eu quero retribuir todo o investimento que Ele tem em mim. Meu irmão, só de você estar vivo aqui já é um motivo de você andar de joelhos, agradecendo a Deus. E a gente a gente só vê um Deus que dá, mas quando Deus pede algo, a gente, mas eu estou com tanta coisa, minha vida está uma loucura. Já ouviu isso? Isso é a fala mais falada, minha vida está uma loucura. Deus sabe como foi meu dia hoje. Corrido. Meu time sabe. Eu falei, galera, vai fazendo aí que eu tô chegando, eu tô na pista ainda, preciso chegar em casa, pegar minhas coisas. Falei, não, fica tranquilo. Eu na correria, cheguei aqui, parei, sentei, falei, Senhor, mas eu tinha tudo para falar assim, outro prega no meu lugar, tô cansado. Eu tinha o direito de fazer isso. Mas eu não posso. Porque Ele investe em mim todos os dias. Porque Ele investe em mim todos os dias. Porque Ele me guarda. Porque Ele guarda a minha família. Porque Ele guarda os meus filhos. Porque Ele me sustenta. Porque Ele não deixa faltar nada na minha mesa. Porque Ele me ama. Eu não tenho o direito de falar, eu não vou fazer. Eu estou cansado, Deus. Você precisa entender. Eu falei que era uma mensagem forte. Talvez você pode sair daqui com o nariz entortado para mim aqui. Mas eu quero dizer para você que são essas mensagens que mudam a sua vida, meu irmão. São essas mensagens que mudam o seu relacionamento com Jesus. São essas mensagens que você vai olhar para Deus de uma maneira diferente. São essas mensagens que vai te transformar, que vai fazer você frutificar, que vai fazer você dar uma árvore frondosa com frutos que vão abençoar outras pessoas. São esse tipo de mensagem. São essas verdades. Não são aquilo que produz. Vamos produzir algo para eles
imaginarem que a gente está cheio da unção e que a gente está... Não, é uma mentira. É uma mentira, e que um momento Deus vai encostar perto e vai procurar o fruto e vai dizer: seque, não nasça mais nada de ti. A conta vai chegar. Versículo 14 vai dizer: e Jesus falando, disse-lhe, não foi o Rafael que falou, não foi o pastor Sérgio que falou, não foi o pastor Douglas, não foi o pastor Carlos, foi Jesus que disse: nunca mais coma alguém do fruto de ti, para sempre. Meu irmão, não queira ter Deus como seu inimigo. Não queira ter Deus como seu inimigo. Sabe, tem muita gente que está com a vida enrolada, que está com a vida travada, que as coisas não andam, que as coisas não vão. Você roda em círculos. Sabe por quê? Porque você não dá fruto. Porque você fica parado. Porque você coloca a mão no bolso e fala: não vou fazer nada não. Aí Deus fala: tudo bem, então vai lá, vai na sua força, vamos ver até onde você vai conseguir. Aí uma hora Deus te tomba e fala: Saulo, até quando? Até quando? Até onde você vai? Talvez hoje, terminar por aqui. Hoje é dia de pacto no altar. Hoje é dia de aliança nesse altar aqui. Hoje não é dia de festa, de gritos. Hoje é dia de choro. Hoje é dia de renúncia. Hoje é dia de você abrir o seu coração de verdade. Por quê? Porque o Senhor chegou perto de você. Não dá mais para você fazer essa carinha de alguém que está com muitas folhas. Deus está aqui. Jesus está aqui. Talvez hoje é o dia de você firmar um pacto com Jesus aqui. Uma aliança com Ele de verdade. De alguém de verdade. Talvez hoje é o dia de você entregar algo que Deus está te pedindo há muito tempo. E você dá desculpas toda hora. Talvez hoje é o dia de você dizer um sim para um chamado de Deus. Para algo que Deus já tem borbulhado no seu coração há muito tempo. E você está engavetado porque eu estou com a correria. Como diz os antigos, tempo se arruma. Tempo se arruma. O problema não é a falta de tempo. O problema é só a falta de prioridade. Você está invertendo as prioridades. E você está colocando Deus num lugar onde não deveria ter colocado, sendo que você tinha que colocar Ele em primeiro lugar. Eu não vou falar mais. Se essa mensagem tocou a sua vida, se hoje você precisa fazer essa aliança com Jesus, esse altar está aberto. Esse é um lugar de aliança. Esse é um lugar de você fazer um pacto com Jesus, de você entregar. Ele está aqui.